demais! Eu sou o professor Daniel Lima e estou de volta, começando mais um laboratório de redação aqui com vocês, vocês que me acompanham aí de todo o Brasil. Estamos começando mais um evento. Lembrando que esse evento acontece aos sábados pela manhã. Nós estamos aqui, hoje é dia 27/6 de 2020. Estamos gravando aqui, falando diretamente do Estúdio Aulas Brasília, no Distrito Federal, e você tem a oportunidade de assistir esse evento ao vivo comigo, de fazer a sua pergunta, de interagir, de ter a sua redação sorteada para ser corrigida aqui nos nossos eventos. Então, gostaria de começar a abrir esse evento, desejando um bom dia a todos vocês que estão aí comigo. O pessoal participou do evento passado também, da elaboração. E lembrando que hoje nós vamos fazer a correção ao vivo de algumas redações, inclusive a sua redação pode ser uma das corrigidas aqui ao vivo, beleza? Bacana! Joga lá na tela, vamos começar esse negócio aqui, vamos lá? Então, laboratório de redação, professor Daniel Lima, para você que não me conhece ainda, a redação discursiva. Se você quiser, inclusive, você tiver redes sociais, quiser adicionar o professor Daniel Lima, procure lá por @professor Daniel Lima, @professor Daniel Lima, você me adiciona lá nas suas redes sociais, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer lá para mim, ok? Beleza? Olha lá, pessoal participando aqui com a gente. E muitas pessoas me perguntam como funciona, vem para mim aqui, olha lá. Como é que funciona o laboratório de redação? Qual é a nossa dinâmica, né? Nós estamos aqui ao vivo com vocês todos os sábados às 9 horas da manhã. Então, em regra, sábado, 9 horas da manhã, encontro marcado aqui no canal do YouTube, aqui do Estúdio Aulas no YouTube, beleza? Agora, nós temos dois tipos de eventos, né? No evento passado, nós fizemos a elaboração de uma redação ao vivo aqui com vocês. Então, pegamos uma temática, o tema era a violência contra a mulher, e eu elaborei uma redação ao vivo. É bacana você participar desse evento de elaboração, porque você se apropria de algumas técnicas. Eu trago algumas dicas, tiro algumas dúvidas nos eventos, copio a redação, vou comentando, né? Vou narrando a redação e faço os comentários. Olha, agora eu vou colocar uma conjunção aqui, vamos introduzir um parágrafo desse jeito? Finalizei, a ideia está aqui, agora vou concluir a ideia mais um período. Então você acaba se apropriando dessa prática de escrita, tá joia? Além do que, como bônus, ao final do evento de elaboração do nosso laboratório, eu sorteio 10 pessoas. 10 pessoas que podem fazer as suas redações e enviar para o nosso e-mail, que eu corrijo no evento seguinte, que é hoje. Hoje é o nosso laboratório de redação correção. E você que está aí comigo vai ter a oportunidade de ver ao vivo também a correção de algumas redações. Eu vou analisar o meu texto, que eu elaborei na aula passada, hoje ele está aqui, né? Eu vou fazer uma análise dele, estrutural, eu mostro para vocês o texto novamente, mas nós teremos redações de pessoas que participaram do Brasil inteiro, participaram, foram sorteados e terão a redação corrigida aqui. É uma excelente oportunidade para você também entender como que a redação é corrigida, quais os critérios que são usados para a correção, no que as pessoas costumam errar, o que costumam acertar. Então, se a pessoa errou aqui, eu falo, olha, isso daqui é muito comum, é um erro muito comum. Como que resolve esse tipo de problema? Então, são algumas dicas na prática que eu passo para vocês, tá joia? Lembrando que, como é um laboratório aqui, nós estamos liberados a fazer várias experiências, tá joia? Bom, olha lá o pessoal participando aqui. Flaviana, bom dia, Flaviana. Privilégio é tê-la aqui ao vivo comigo em todas as nossas manhãs. Então, hoje, só lembrando que hoje é a correção. Daqui a pouco nós vamos corrigir algumas redações, tá joia? Todo sábado, 9 horas da manhã. Se você estiver aí, já aproveita para assinar aqui o canal e ativar o sininho de aviso. Porque quando for começar um evento, você recebe um pop-up aí no celular, né? Um aviso, olha, vai começar um evento do Estúdio Aulas e tal, e você entra e participa aqui com a gente. Tá joia? Bacana? Vamos para frente então, vamos dar uma olhada no tema da redação da aula passada. Olha lá. O tema era esse, né?
Aqui nós temos, inclusive foi um tema recebido, você também pode enviar a sua proposta de redação. Fala, Daniel, vamos fazer essa redação aqui, ó, o que você acha? Manda lá a proposta para o meu Insta, tá? Que a gente sempre faz uma triagem e traz para vocês. A ideia é que a gente tenha vários temas diferentes para que você tenha uma gama, um leque bem amplo de temas de redação. Então, nós temos uma exigência de um texto dissertativo argumentativo. O tema era combate à violência contra a mulher, um desafio para a sociedade contemporânea. E nós temos aqui, ao elaborar seu texto, aborde necessariamente, aí eu chamei a atenção para isso necessariamente aqui, por quê? Porque, gente, se não abordar, não ganha nota. Inclusive, na nossa correção de hoje, olha lá, eu falei isso aqui, olha, vamos dar 3 pontos para o primeiro aspecto, 3 pontos para o segundo aspecto e 3 pontos para o terceiro aspecto, tudo bem? 1 ponto será por legibilidade, respeito às margens e paragrafação. Se o texto for legível, respeito às margens e estiver separado em parágrafos, a gente vem e já dá 10% da nota. Agora, o restante da nota está aqui, ó. O direito das mulheres no ordenamento jurídico pátrio e as suas causas e as causas da violência contra elas. Número 2, o papel dos órgãos estatais e dos demais setores da sociedade na busca pela redução da violência contra a mulher. E número 3, ações individuais que contribuam para a redução da violência sofrida pelas mulheres. Tá joia? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre isso que eu fiz a redação na aula passada. Aqui o pessoal tá participando, falando, vamos aprender a melhor redação. Bacana, vamos sim, gente, é muito legal, Por quê? Redação discursiva, claro, a gente tem a parte teórica, e você precisa praticar a parte teórica, né? De elaboração de frases, ligação de orações, períodos, montagem de parágrafos, essa parte teórica você tem que ter. Mas como a redação no dia da sua prova vai ser prática, você precisa praticar. Você precisa praticar, ter a redação corrigida, corrigir também. Isso ajuda muito, tá? Isso desenvolve muito a sua capacidade para o dia da prova, além de te dar uma tranquilidade. Se você tiver a sua redação, se você souber onde você está errando, como consertar, como foi a sua evolução, isso te garante uma tranquilidade para o dia da prova. Eu acho que é o melhor benefício, inclusive, tá bom? Vamos dar uma olhada no texto que eu elaborei. Joga lá. Cadê? Vamos lá. Cadê o texto? Aqui. Então, ó, aqui eu já disponibilizei para vocês a redação, tá? A redação que eu fiz. E aí eu já queria fazer uma análise, já chamar a atenção de vocês aqui para alguns pontos. Lembrando que as redações a gente elabora aqui com vocês ao vivo, mas por ter já uma prática, né, eu já sei mais ou menos a quantidade de parágrafos, aliás, a quantidade de linhas e palavras para cada parágrafo. Observem, depois que eu fiz essa separação, observem que eu dividi em 5 parágrafos e os parágrafos ficaram bem uniformes. Olha lá, ó. Isso aqui é uma vantagem, tá, gente? É bacana que o seu texto tenha uma dosagem equilibrada. Então, é claro que eu não fui contando, né? A gente estava aqui escrevendo e tal, eu falei, aqui já tá bom, agora eu vou fechar, tá? Vou colocar um período aqui para encerrar. Mas depois que eu fiz essa divisão, coloquei aqui no papel para vocês, observem que os parágrafos ficaram bem parecidos, né? Assim, em relação à estrutura, ao tamanho, isso é legal. Evite, aí vem a dica, ó, evite fazer um parágrafo pequeno, depois fazer um parágrafo gigante, né? Depois eu vou fazer um parágrafo médio. Então isso daqui torna o seu texto desalinhado, tá? Evite fazer isso daqui, tente dosar os seus parágrafos. Claro que ainda existe a possibilidade, eu já mostrei para vocês, depois eu posso mostrar, de você fazer uma introduçãozinha e uma conclusão pequena, né? E os demais parágrafos, por exemplo, eu vou fazer 2 parágrafos aqui, olha lá, mas aí eu tenho também um equilíbrio. Eu tenho um equilíbrio da introdução com a conclusão e eu tenho um equilíbrio dos parágrafos do desenvolvimento, tá joia? É legal você tentar equilibrar, tentar dosar os seus parágrafos assim. Bom, Daniel, não está dando para ler, não estou conseguindo ler aqui, tudo bem? E aí eu dividi aqui em parágrafos para ficar bacana, para a gente ler, acompanhar o texto que nós elaboramos na aula passada, tá joia? Volta para mim.
Nós vamos tentar aqui no nosso laboratório, como é ao vivo, eu vou trazer depois para vocês uma dinâmica para que vocês, participantes, elaborem essa redação comigo, tá? Então eu vou trazer uma temática, eu vou trazer possibilidades de frases, e aí você vai escolher, olha, vamos falar sobre isso, coloca isso. Aí a gente tem letra A, B, C ou D. O que a gente coloca? Vamos colocar A. E aí vocês irão participar da montagem da redação, tudo bem? Então, continua acompanhando o evento aí, que daqui a pouco nós vamos conseguir fazer essa proeza. Vamos elaborar uma redação a 1000 mãos. Todo mundo que participar vai poder dar opinião. E aí você vota, escolhe qual é a melhor frase. Eu trago algumas frases já pré-montadas e a gente monta e só faz as ligações, as complementações. Tá joia? Daí para um dos próximos eventos lá. Joga aqui na tela então, vamos dar uma olhada nesse texto? Vamos lá, lembrando que o tema é esse, ó, combate à violência contra a mulher é um desafio para a sociedade contemporânea. Não se esqueça de falar sobre os direitos das mulheres, as causas das violências, o papel dos órgãos estatais e dos demais setores da sociedade e das ações individuais, tá? São pontos fundamentais, Temos lá a participação da nossa colega Tina. Oi, Tina, tudo bem? Foi minha aluna lá em Planaltina. Lembro, Tina? Um grande abraço para você, saudade daquela época, tá? Vamos lá! Olha lá, o primeiro parágrafo. Gente, como é que ficou o primeiro parágrafo? Acompanha aqui comigo, ó. Para que o combate à violência contra a mulher seja eficaz, é necessário o envolvimento de toda a sociedade. Aqui, pessoal, é aquilo que nós chamamos de tese, né? Então, como é um texto argumentativo, eu fiz uma sugestão de tese. Para que o combate à violência contra as mulheres seja eficaz, vírgula, né, uma oração adverbial deslocada, é necessário o envolvimento de toda a sociedade. Essa é a afirmação, essa é a tese da nossa redação. E aí volta para mim. Dei essa dica também, você que tem uma certa dificuldade em como começar a sua redação, comece, se for argumentativa, né? Comece pela tese. Pode começar logo com a sua frase afirmativa. Não estenda demais, não crie um período muito extenso, 4 linhas já é muito. Eu acredito que 2 linhas seja uma quantidade boa aí para uma tese, tá? Então, 2, no máximo 3 linhas para você fazer uma afirmação. E aí você precisa desenvolver também, enfim, encerrar esse parágrafo. Mas vamos voltar aqui, vamos dar uma olhada. Então tá, para que o combate à violência contra as mulheres seja eficaz, é necessário o envolvimento de toda a sociedade, ok? Nesse sentido, vou até mudar de cor aqui. Quando eu falo nesse sentido, eu estou retomando, isso daqui é uma estratégia, é uma forma de amarrar o período que vem ou o assunto que vem com o que eu acabei de dizer, né? Nesse sentido, a criação de leis que reconheçam e ampliem seus direitos, a participação estatal, olha lá, não pede para falar sobre participação estatal, ó, participação estatal, associada às ações individuais, poderão reduzir a violência sofrida por elas. Então, quando eu falei aqui sobre a criação de leis, participação estatal, ações individuais, o que eu fiz no primeiro parágrafo? Eu dei a tese, já que é um texto argumentativo, e eu abri o assunto, eu dei uma deixa do que vem a seguir. Como a banca pediu para abordar aqueles 3 aspectos, eu mostro uma parte dos 3 aspectos logo no primeiro parágrafo. Quando o examinador ele lê isso, quando quem vai corrigir lê isso aqui, ele fala, tá, criação de leis, ele vai falar sobre criação de leis lá, né, que amplifiquem os direitos e tal, beleza. Participação estatal, ele deve falar sobre participação estatal. E ações individuais, ele deve falar sobre ações individuais ao longo do texto. Lembrando que o primeiro parágrafo é o parágrafo introdutório, tá? Então você só mostra, não desenvolve. Vamos para o segundo, vamos analisar o que vem. Olha lá. Segundo parágrafo. O direito da mulher é um direito humano e fundamental. Isso aqui, gente, é uma afirmação que eu coloquei, né, no segundo parágrafo. Provavelmente você já ouviu falar sobre tópico frasal. Seria o núcleo do parágrafo, né? Faço uma afirmação breve, uma afirmação curta, e aí depois eu desenvolvo isso daí, ó. Em razão de uma estrutura social paternalista e de uma legislação branda, tá vendo como eu falei sobre legislação? O Brasil acumula casos de violência contra a população feminina. Olha, outro período. Terminei o período. Outra dica que eu dou para os meus alunos também é que façam períodos pequenos. Observem que eu tenho um parágrafo e eu tive lá um período, o meu tópico frasal.
Depois eu tive um segundo período que ele fala sobre as causas da violência contra a mulher, e eu trouxe duas: estrutura social paternalista e legislação branda. Finalizei, e agora eu vou para o fechamento do parágrafo. Tá? Eu preciso também ter uma conclusão dentro do parágrafo. E aí veio a criação de leis protetivas. Ó, fiz essa citação lá na introdução, quer ver? Vou voltar aqui para você, ó, olha lá. Ó, criação de leis, tá vendo? Ó, criação de leis. E agora no segundo parágrafo eu falo aqui, ó, a criação de leis protetivas pode melhorar esse cenário. Tá vendo? Tranquilo, volta para mim. Tá acompanhando isso? Tá acompanhando comigo aí? Não é algo misterioso, não é algo complexo de se fazer, é algo simples, mas você tem que ter essas noções, tá? Então eu falei sobre criação de leis ali, agora eu vou encerrar e coloco a criação de leis para amarrar, fechei o primeiro e o segundo parágrafo. Vamos para o terceiro parágrafo para ver o que tem. Joga lá na tela de novo. Vamos comigo, olha só. Terceiro parágrafo. Todavia, gente, todavia é adversativo, tudo bem? Não tem problema a gente colocar aqui, no meio da redação. O problema é colocar lá na conclusão, tá? É na conclusão, olha só. Eu falei aqui, ó, a criação de leis pode melhorar esse cenário. E aí eu já dei uma ideia, a criação de leis pode melhorar o cenário. Todavia, ó, a inovação legislativa, o que é inovação legislativa? Criação de leis. Tá vendo que quando eu falo inovação legislativa, eu estou retomando algo que eu disse no parágrafo anterior? Eu disse que a inovação legislativa, ou a criação de leis, é inócua, ou seja, é praticamente ineficaz, ela não tem resultado, se não houver adesão social. E é nesse sentido que o governo, e ele fala de outros setores da sociedade, não fala? As empresas e as associações devem atuar. Por que eu coloquei governo, empresas e associações? Eu vou voltar lá, ó. Porque a banca pediu para falar sobre o papel dos órgãos estatais e dos demais setores da sociedade, do segundo e terceiro setores. Tudo bem? Aqui você tem que ter uma noção de direito administrativo. Então tá lá. Governo, empresas e as associações devem atuar. Atuar como? Ó, atuar como? Atuar na conscientização popular é uma excelente forma de auxiliar na busca pela redução da violência contra a mulher. Então, coloquei aqui 2 períodos nesse terceiro parágrafo. E já finalizei. Ó. Como que o governo ele pode, né? E as empresas atuando como? Na conscientização popular. Tá joia? Vamos para frente, vamos para o quarto parágrafo. Ó. Outro fator relevante, observe que isso daqui eu chamo de conectivo paragrafal, é uma forma sempre de conectar este parágrafo ao anterior, para não ficar solto, tá? Então, outro fator relevante é o que, pessoal? É a participação popular. É a participação popular. Vou voltar agora, tá? Vou voltar. Lá no primeiro parágrafo, ó. Participação estatal associada às ações individuais. Olha o que a banca pede, ó. Ações individuais. E aí eu traduzi daqui para participação popular. Tamo junto? Bacana. Então, ó, participação popular, ó. Atitudes individuais. E aí, se a banca coloca algo desse tipo, gente, a banca pediu atitudes individuais, no plural, é interessante que você dê pelo menos uns 2 exemplos. E aí eu trouxe como a boa educação dos filhos, né? O primeiro exemplo, vou colocar aqui, ó. Letra A. O engajamento em movimentos de proteção à mulher, dei um segundo exemplo. E a denúncia em casos de agressão. Terceiro exemplo. 3 exemplos aí, tá? São fundamentais na eficácia do combate desse tipo de crime, para não ficar repetindo violência contra a mulher todo tempo. Tá joia? Então eu dei 3 exemplos porque a banca pediu ações individuais. Eu coloquei atitudes individuais e dei 3 exemplos. Lembre-se disso, volta para mim. Toda vez que você for fazer uma redação, procure interpretar o comando. Falou assim, atitudes individuais, ações individuais, opa, eu vou ter que trazer alguns exemplos. Se está no plural, pelo menos 2. Aqui eu coloquei 3, tá joia? Volta comigo. Finalizei o quarto parágrafo e agora eu vou para a minha conclusão.
Chego na conclusão, ó, dessa forma já estou concluindo, né? Sendo assim, é responsabilidade, agora, aqui eu vou chamar a atenção para esse ponto, ó. É responsabilidade de toda a sociedade contemporânea participar do combate à violência contra a mulher. Isso daqui é a reafirmação da tese. É a reafirmação da nossa tese. Tudo bem? Ah, Daniel, será? Vou voltar lá no primeiro parágrafo, ó. Ó, para que o combate à violência contra as mulheres seja eficaz, é necessário o envolvimento de toda a sociedade. Não é a nossa tese? Vamos lá para o quinto, ó. É responsabilidade de toda a sociedade contemporânea participar do combate à violência contra a mulher. Tá vendo? E aí eu dei uma conclusão, falei, vamos fechar aqui bonitinho, vamos colocar uma conclusão aqui bem social, uma conclusão bem redondinha, quase cor-de-rosa, né? Porque isso agrada também as tias, né? Ficou uma redação bem simples, mas ficou uma redação bem efetiva. Ó. Se todos fizerem a sua parte, como eu disse que é responsabilidade de todos, né? Se todos fizerem a sua parte, mudaremos os números, a realidade e a vida de milhares de mulheres em todo o país. Ficou legal, gente? Gostaram da redação? Volta para mim, olha só. Eu gostei. Não ficou uma redação complexa, com palavras rebuscadas, com construções rebuscadas. Inclusive, isso não é recomendável, tá? Não recomendo que façam inversões sintáticas, que coloquem palavras desconhecidas, principalmente como um texto desse, que é um texto bem de conhecimento bem geral. Claro que se for um texto técnico, tá? Dependendo do cargo que você for fazer o concurso, dependendo do órgão, você vai colocar alguns termos mais técnicos, claro. Mas aqui não, é um tema de atualidade, é um tema de senso comum. Então ficou um texto simples, um texto bem equilibrado, bem dosado nos parágrafos e ficou um texto muito legal. Eu gostei do nosso texto, tá bom? Bom, mas hoje o nosso objetivo é o quê? Corrigir redações. Então, acabei de corrigir a minha aqui, fiz uma análise, mostrei para vocês aquelas estruturas e pedi para que os interessados escrevessem uma redação sobre este tema e enviasse para o nosso e-mail, para terem a redação corrigida, tá joia? Então, você que está aí acompanhando comigo, hoje eu sorteei 10 pessoas, só uma não mandou, só teve uma que não mandou, tá? Não mandou dentro do prazo, inclusive, a gente estabeleceu o prazo. E eu sorteei 3 dessas redações. Foi sorteio mesmo, tá? Não foi assim, vou escolher para não. Sorteei 3 dessas redações para a gente corrigir ao vivo aqui com vocês. Mas para que esse negócio funcione, eu preciso da sua participação aqui comigo, tá? Então, estou acompanhando aqui vocês com o chat. Participem comigo, vamos interagir, vamos bater um papo, vamos analisar as 3 redações. Se você mandou a redação e a sua redação não foi corrigida aqui, não for corrigida aqui daqui a pouco, não se preocupe, porque você vai receber a sua redação corrigida lá no seu e-mail, você vai ter o seu feedback, eu vou fazer todas as considerações para você, tá bom? Eu só não corrigi antes para a gente não antecipar aqui a surpresa, né? Qual redação, qual das 10, ou quais das 10 serão corrigidas aqui no nosso evento, tá joia? Então, vamos dar uma olhada, aqui nós temos participação do Neto, ele está falando que viu algumas informações de que algumas redações o cara pode não colocar conclusão e gastar mais energia nos argumentos e envolvimento. Neto, existem várias informações por aí e existem várias técnicas de redação, tá? Dependendo da redação, é possível você desenvolver mais o desenvolvimento. E eu sempre coloco conclusão, gente. Eu não faço. Mesmo que seja dentro do parágrafo, tem que concluir. Então, lembra que eu mostrei agora no começo? Pode ser, dependendo da redação, que eu coloque uma introdução pequena, uma conclusão pequena e gaste mais linha no desenvolvimento. Mas eu sempre gosto, até porque a estrutura, a forma da redação, geralmente é avaliada pelas bancas, tá? E existem muitas bancas que penalizam candidatos que não se atentaram à forma. Principalmente quando pedem textos dissertativos, eles esperam a estrutura clássica de introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá joia? Vamos então? Vamos ver qual foi a primeira redação. Vamos corrigir uma redação aqui. 3, aliás, 3.
Vamos lá. Cadê? Temos lá a primeira redação, não sei de quem que é, claro, vai ficar no anonimato, mas está lá. E aí, claro, Daniel, não dá para corrigir aqui, né? Não dá para dar um zoom, mas eu dividi em parágrafos. Do mesmo jeito que eu fiz com a minha, eu fiz aqui com as outras redações, dividi em parágrafos para a gente corrigir. Vamos lá? Lembrando que a gente precisa procurar aqueles elementos, tá, gente? Precisamos as causas da violência, o papel estatal e dos demais setores, os direitos das mulheres e as ações individuais. A gente precisa encontrar tudo isso aqui dentro dessa redação. Volta para mim aqui, ó. Você que está chegando aí com a gente, estamos ao vivo e vamos corrigir agora algumas redações. Pessoas do Brasil inteiro enviaram redações para a gente, nós vamos fazer a correção agora, tá bom? Acompanha, me ajude e participe aí no chat. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no primeiro parágrafo, olha só. Cadê? Os principais aspectos no contexto da violência contra as mulheres perante a sociedade. Gente, aqui, aparentemente, tá? A pessoa quis colocar um título. Aparentemente, isso aqui é um título. Daniel, e aí? Ó, imagine isso daqui, gente. Você vai ler a redação e começa assim, ó, os principais aspectos no contexto da violência contra a mulher perante a sociedade. Título é uma das coisas que as pessoas me perguntam muito. Geralmente não se coloca título em redação dissertativa, geralmente não. Às vezes a banca pede, às vezes a banca exige, inclusive, tá? E se não tiver título, é nota 0. Mas são raros os casos. Eu recomendo não colocar. Algumas bancas, o CESP, se você colocar, ele conta como linha efetivamente escrita, mas é uma linha que não faz sentido. Percebeu que é um período? É um período que não faz sentido. Você lê isso aqui, uma frase nominal, os principais aspectos no contexto da violência contra as mulheres perante a sociedade, e acaba. Então, assim, ali você, se fosse CESP, né, perderia uma linha e meia de texto. Poderia ter desenvolvido, poderia ter aproveitado para ganhar ponto, não ganhou nada até agora. Tá joia? Então, a recomendação é não colocar, mas se a banca exigir, se for exigência da banca do edital, aí não tem jeito, tem que colocar. Tá joia? Vamos para o texto, vamos voltar. Fazer uma análise aqui. Atualmente, as mulheres são vítimas. Deixa eu mudar a cor aqui, eu acho que o branco vai ficar legal. Vamos ver assim, ó. Isso, ó. São vítimas frequentemente, ó. Esse tipo de letra aqui, gente, posso escrever com letra de forma? Tá vendo que a pessoa que está escrevendo com letra de forma? Até pode, não tem problema não. Mas olha o T. Olha o jeito que está esse T aqui, ó. Esse T aqui, dependendo do examinador, ele vai penalizar, tá? Então, recomendo melhorar essa letra. Aqui não tem acento, frequentemente. Aí, ó. Vítimas frequentemente de agressões. Apesar de terem seus direitos garantidos por lei. E olha isso daqui, gente, ficou muito junto. Às vezes as pessoas me perguntam, Daniel, eu posso tirar o papel da caneta, colocar, igual aqui tem um espacinho aqui, tem algum problema? Não tem nenhum problema, não. Agora aqui temos, ó, aqui nós temos um problema. Por lei parece que é só uma palavra, né? Então tem que garantir um espaço, porque são duas palavras. Então é por lei. Apesar de terem seus direitos garantidos por lei, e agora essa palavra eu não entendi, é consumo, eu acho que é conforme, contudo, vírgula, contudo, então por lei, aqui deveria ter um ponto, contudo, vírgula, o Estado não vem conseguindo efetivar ações de redução dessas violências. Beleza, tá aí o primeiro parágrafo, tá? O primeiro período aqui ficou meio perdido. Nós temos alguns problemas de acentuação gráfica aqui, 2 problemas logo no primeiro período. Um ponto final caberia aqui e esse por lei seria penalizado. Esse por lei está muito junto, ficaria como só uma palavra, seria penalizado, tá bom? Vamos para frente. Volta para mim aqui rapidamente antes da gente passar. Temos participações, o pessoal está participando bastante aqui, isso é bom, né? Participação aqui no nosso chat. Falando, Daniel, o tamanho da redação, sobre o tamanho da redação.
Geralmente as redações possuem 30 linhas, né? Extensão dissertativa 30 linhas, e com mínimo de 20. O que eu recomendo? Que você escreva 30, né? Quanto mais você escrever, teoricamente, melhor. Melhor. Então, tente aproximar o seu texto do máximo de linhas, tá bom? É uma dica que eu dou e eu já vi na prática, né? Nas aulas presenciais aqui, eu mostro isso para os meus alunos na prática. Eu já vi casos de pessoas que foram reprovadas porque deixaram de escrever algumas linhas, poucas linhas, uma linha a mais. Se tivesse escrito uma linha, 2 linhas a mais, ele teria passado, hoje seria servidor público e não se tornou servidor público porque deixou de escrever. Tá? O número de linhas efetivamente escritas geralmente é envolvido no cálculo da nota e aí por causa de 0, alguma coisa a pessoa reprovou. Se tivesse escrito uma linha a mais, teria ganhado esse 0, alguma coisa. Entende? Então, recomendo que aproxime a sua redação do máximo de linhas. Vamos voltar, vamos para o nosso texto aqui, para a nossa redação. Vamos lá. O primeiro aspecto a ser abordado é a ineficácia dos dispositivos criados para combater tais violências. É o caso da Lei 11.340. Então, aqui, o primeiro aspecto a ser abordado é a ineficácia dos dispositivos criados para combater. Ponto final. Aí começa de novo. É o caso da Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Beleza. Ou colocasse uma vírgula aqui, né? Caberia melhor um ponto final. A qual precisou, olha só isso daqui, gente, ser atualizada é uma palavra só, não tá legal. Então, precisou ser atualizada nos procedimentos adotados pelas autoridades, em caso de descumprimento por parte do agressor ou até em reincidência nas agressões, e aí vai, não tem ponto final, não tem vírgula, não tem nada, tá vendo aqui, em reagressões, vírgula, onde, e aqui não é onde, tá? Cuidado com isso daqui, agressões retomando onde, aliás, onde retomando agressões, não, onde retoma lugar, né? As medidas de combate adotadas pelas autoridades pode, e o que pode, não são as medidas? Então aqui tá errado, é podem o quê? Podem a se solicitar, podem até solicitar, as medidas de combate adotadas pelas autoridades podem até solicitar, as medidas não solicitam, aqui nós temos um problema de coerência, né? As medidas podem até solicitar o encaminhamento do agressor, aqui nós temos um outro problema, com a finalidade de cessar, né? A fim aqui não é de afinidade, é a fim de cessar as violências sofridas pelas vítimas. Ponto final. Tudo bem? Olha lá, bacana, né? Vamos para frente. Vamos para frente. Temos vários problemas aqui neste segundo parágrafo. E aí, mais um cuidado aqui. Volta para mim só antes de ir para frente, porque às vezes, isso está demonstrado aqui, às vezes a pessoa se empolga com o tema. Então, você vai falar sobre Maria da Penha. Aqui, o núcleo da redação desse parágrafo ficou a Lei Maria da Penha, a 11.340. Mas ele desenvolveu, não sei se foi ele ou ela, pela letra, aparentemente é ele, ele desenvolveu uma redação, um núcleo, um texto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas em volta de algo que a banca não pediu para falar. Isso acontece com bastante frequência. Cuidado para você não se soltar. Eu vou falar agora sobre as inovações da Lei Maria da Penha, porque eu estudei isso daqui para fazer a minha prova e tal. Não vai ganhar nota, entendeu? Além dos problemas textuais que aparecem aqui, a gente viu, mas o meu interesse é ganhar nota, então é dar aquilo que a banca pede, tá? Vamos corrigir mais um parágrafo. Vamos comigo aqui, estamos ao vivo, vamos lá. Próximo parágrafo. O segundo aspecto a ser destacado é a importância do Estado no combate contra a violência sofrida pelas mulheres. Aí não tem nada aqui, deveria ter um ponto, né, pelo menos.
Políticas como parcerias público-privadas, vírgula, campanhas educacionais de conscientização. Gente, as pessoas erram muito essa palavra, tá? Conscientização com SC, consciência, erram muito, muito, muito. Eu diria assim que pelo menos 70% das vezes que elas aparecem erradas. Aparecem erradas, né? Campanhas educacionais de conscientização que tal violência é crime, vírgula, podendo ser punido, o crime, né? Podendo ser punido de forma severa, de acordo, olha isso aqui, ó, é de acordo com, parece uma palavra só, de acordo com. Ó, aqui nós temos um problema. De acordo com a Lei Maria da Penha. Ok, ponto final. Outro problema também aqui do texto, olha o tamanho do período. Olha o tamanho desse período. Vai lá, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas e meia de período. É muito grande, né? As pessoas tentam fazer isso daqui. Cuidado, recomendo períodos menores. Aí vem, ponto, né? A Lei Maria da Penha, ponto. O agressor. Esse daqui eu não entendi. Ele está solto e tem um ponto final aqui, ó. O agressor. Vale ressaltar que o incentivo é de fundamental importância dessas vítimas. Incentivo a quê? Se tem incentivo, faltou a complementação, né? Incentivo a alguma coisa. É de fundamental importância dessas vítimas ao mercado de trabalho. Ao incentivo ao mercado de trabalho é de fundamental importância. Beleza? Tendo em vista que essas mulheres, vírgula, na maioria das vezes, vírgula, são dependentes financeiramente do agressor para a sua subsistência. Ok, bacana. Só cuidado com isso daqui, ó, porque esse sua dá uma ambiguidade, né? Subsistência do agressor ou da vítima. Gera uma certa ambiguidade. Aqui falou só sobre o papel do Estado, lembra? O papel do combate, papel do Estado. A banca pediu para falar sobre o papel do Estado e dos demais setores. Então, vamos imaginar que sejam atribuídos 3 pontos para esse tópico. Aí a pessoa fala, é para falar sobre o papel do Estado e dos demais setores. Aí a pessoa falou o parágrafo inteiro só sobre o papel do Estado. Quanto que ela vai ganhar? Qual a nota que eu vou atribuir a todo o parágrafo? 1,5, metade da nota, porque se eu atribuir 3 pontos para falar sobre o papel do Estado e dos demais setores, se a pessoa falou só sobre o Estado, eu vou atribuir 1,5, sem falar nos problemas textuais. Então é 1,5 menos os erros, tá? Então, cuidado com isso. Falou sobre o Estado, tem que falar também. Mesmo se falar assim, é papel do Estado e dos demais setores encaminhar as vítimas aí, incentivá-las ao mercado de trabalho. Pronto, já está dizendo que é o papel dos demais setores também, tá joia? Cuidado com isso para você não deixar de ganhar nota. Aqui o que está acontecendo? A pessoa está dizendo deliberadamente que vai falar só sobre o Estado, não vou falar sobre os demais setores. Tá joia? Vamos para frente que tem muita coisa ainda lá. E, por fim, vírgula, separado, né? O terceiro aspecto a ser abordado é o mecanismo adotados, não, né? Então é adotado, né? É o mecanismo, só que tá mecanismos adotados, então não é. São os mecanismos separados, adotados por quem sofre tais agressões. Vírgula. Um deles, aí não tem a vírgula aqui, né? Ó, o verbo. Um deles é a denúncia. Vírgula. Outra forma de compreender... Não. Um deles é a denúncia. Ponto final. Outra forma de compreender quais os tipos de violência sofrida, tendo em vista que o que, gente? Tendo em vista que
A vítima, será? Seria a vítima aqui? Eu acho que era a vítima. A vítima pode estar, cuidado com isso, tá? Não é estar sofrendo agressões físicas, psicológicas e até sexuais. E achar natural. Aí eu não sei o que está escrito aqui. De modo a reprimir as agressões é denunciar. E aqui não tem acento e ficou um problema, aqui ficou meio sem coerência, né? E aí? Aí acabou, né? Volta para mim aqui. E aí, olha só, o que nós achamos dessa redação? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a pessoa que fez a redação, que sentou, que escreveu e mandou para a gente, porque só assim a gente tem oportunidade para aprendermos, para nos desenvolvermos, tá? Então, muito obrigado, eu sou muito grato mesmo às pessoas que escrevem, que mandam para a gente a redação, e senão a gente não conseguiria fazer o nosso programa. Então, muito obrigado. Sobre a escrita, sobre o desenvolvimento do texto, a gente observa que existem vários pontos que precisam ser melhorados. O primeiro ponto sempre faça a interpretação e escreva sobre o que a banca pediu. Aqui, por exemplo, era para falar sobre algumas ações individuais. Ações individuais que a pessoa poderia adotar, né, para reduzir a violência contra a mulher. E a gente não achou. No parágrafo anterior, era o parágrafo, o segundo aspecto, que a pessoa até citou aqui, era para falar sobre o papel do Estado e sobre o papel dos demais setores, né, as empresas, as associações sem fins lucrativos, os demais setores da sociedade. E falou só sobre o papel do Estado. No outro parágrafo, deu ênfase à Lei Maria da Penha. Não se sinta mal, porque isso é algo muito comum. Muitas pessoas, quando vão fazer uma redação, quando vão escrever, escrevem de forma solta. Pegam um tema desse, que é um tema legal, é um tema que tem muito assunto, e saem escrevendo. Então, a primeira dica que eu dou para quem escrever essa redação, e você também que vai fazer a sua redação, cuidado para que isso não aconteça com você. Foque naquilo que a banca pediu. Provavelmente aqui faltou o planejamento. Antes de escrever, colocar no papel ali, anotar, olha, eu vou falar sobre isso, depois eu vou falar sobre isso. Então, fazer aqui um croquis ali da sua redação, um mapa da sua redação, e depois vá lá e olhe para o mapa. Opa, agora vem isso daqui, aí coloca na redação. Opa, agora vem isso daqui, coloca. Com o tempo, esse mapa você cria na cabeça. Tá? Você cria na cabeça, mas é legal você pontuar, colocar as frases, e eu vou depois, em uma das aulas de elaboração, eu vou mostrar como planejar uma redação, tá bom? Vai ser um dos nossos temas aí do nosso laboratório, tá joia? Temos alguns problemas na letra, então algumas pessoas perguntam, Daniel, letra importa? Importa bastante. Imagina que nós temos uma mistura, né, de letras, seria tudo caixa alta, mas a gente não consegue distinguir as maiúsculas das minúsculas, isso torna um problema. Se for um examinador mais rigoroso, ele vai penalizar e muito a sua redação. E temos alguns problemas de concordância, problemas de acentuação, problemas de pontuação, tá? Mas aí são problemas que você resolve depois. Primeiro vamos trabalhar a criação, a elaboração do texto, depois a gente resolve esses problemas gramaticais, tá joia? Daniel, de 0 a 10, esta redação, deixa eu até pegar uma outra cor aqui, ficaria em torno de quanto? Muitas pessoas pedem, né? Esta redação aqui, calculando a nota, ela ficaria receberia uma nota de 0 a 10, uma nota em torno de 4 pontos, tá, gente? Não dá tempo da gente ficar pegando erro por erro, calculando, fazendo uma nota, então é uma nota média, aqui, que pode um pouco para mais ou um pouco para menos, tá? Então, em nota em torno de... A pessoa já está perguntando, Daniel, e aí, qual nota que você dá aqui? Pessoal falando sobre a coerência, né, erros gramaticais, em razão dos problemas gramaticais, perdeu também um pouco de coerência. Então, nós temos aqui, a média seria isso, tá? 4, e eu atribuiria um ponto para mais ou um ponto para menos. Dificilmente ficaria 5. Dificilmente essa redação aqui chegaria a 50%. Então, ela está de 4 para menos aí. Tá joia? Bacana? Vem comigo. Gostaram da redação? Eu gostei. Gostei muito, porque a gente ter a oportunidade de ter uma redação elaborada por alguém no mundo, assim, ao vivo,
para a gente ter o que explorar, é muito legal, gente. É muito legal isso aqui, tá? Vamos corrigir a segunda redação? Vamos lá, porque ainda tem mais duas. Vamos comigo, vamos dar uma olhada lá. O que, que vem pela frente? Olha só. Redação número 2, está lá. Redação número 2. Opa, é a mesma, não? Não. A letra também é letra de forma. É a mesma? Deixa eu ver aqui. Tá a mesma, né? Não, mas não é essa daqui. Ah, tá aqui. É porque a primeira página tá errada. Vamos lá. Primeiro parágrafo. É necessário o investimento em educação para se combater a violência contra a mulher. Olha só, isso daqui é uma tese. Olha que legal. É necessário o investimento em educação para se combater a violência contra a mulher. Ok. Nesse sentido, tá vendo? Nesse sentido, faltou o hífen aqui, né? É isso mesmo? É, faz destacar. Não, aí nós temos um problema aqui, né? Faz destacar, não. Pode-se, né? Poderia ser, nesse sentido, pode-se destacar alguns aspectos como as causas da violência contra elas, o papel dos setores da sociedade, aí não tem ponto e vírgula aqui, e as ações individuais que contribuam na redução dessa violência. Ok, a pessoa fez uma citação, né, dos 3 aspectos que são pedidos lá. Então, o papel dos setores e as ações individuais. Bacana, gostei do primeiro parágrafo, ficou legal, hein? Vamos para frente. As causas da violência contra a mulher olha só, gente, as causas é fruto principalmente da formação histórica brasileira, baseada no paternalismo. Perfeito. Onde retoma lugar. Então, aqui está errado, tá? Onde se coloca o papel da mulher subordinado ao do sexo masculino. Beleza, show de bola. Isso se reverbera desde as formas de brincadeiras na infância, em que os meninos ganham carros e bolas de futebol. E as meninas, bonecas, panelinhas. Aqui eu não entendi o que foi isso. Tais brincadeiras já reformam, acho que já reformam o machismo, eu acho que é reformam mesmo, né? Reforçam, não, é reformam. Essa palavra aqui não está adequada, seria reforçam, né? Já reforçam o machismo, pois colocam o homem com poder de liberdade, enquanto expõe. Então, são tais brincadeiras, né? Tais brincadeiras, ok. Pois colocam, então, as brincadeiras colocam o homem tal, e expõe, aqui nós temos um problema de concordância, expõe a mulher para funções domésticas e de procriação. Bacana, tá bem coerente o texto, né? Bem coerente. O papel da sociedade no combate à violência de gênero é amplo e fundamental. Nesse sentido, a educação escolar e familiar exerce uma contribuição relevante, pois esses espaços podem ser discutidos e, consequentemente, se desenvolver ações contra a violência feminina. Assim, a partir do diálogo, tanto na escola quanto na família, os sujeitos podem ter consciência, aqui está correto, consciência, de que todos devem ser iguais e serem respeitados. Ok, eu acho que e devem ser respeitados, né? Eu acho que ficaria melhor aqui, e devem ser respeitados. Mas está bem legal, tá indo. Por fim é legal, porque vai começar a conclusão, né? Ações individuais no combate à violência contra a mulher são também fundamentais. Diante disso, as pessoas não podem deixar essas atribuições somente com o Estado. Sendo assim, elas podem denunciarem
agressores, aqui nós temos um problema na separação silábica, e repudiarem atitudes machistas, por exemplo. Então já colocou a denúncia, né, como uma atitude e o repúdio como outra atitude. Deu 2 exemplos, está bacana. Para tanto, reforça-se a importância da educação como investimento no desenvolvimento de consciência e atitude do respeito. Ficou legal, né? Aqui no finalzinho retomou lá a tese, só que no segundo parágrafo que falou sobre a sociedade, mas não falou sobre o papel do Estado. Então aqui está faltando um pouquinho falar um pouco sobre o papel do Estado. Falou muito sobre a sociedade e tal, e não falou sobre o Estado. E a banca pediu para falar sobre o Estado. Legal. E aí? Vem para mim aqui. Você que está aí de casa, gostou dessa redação? Gostei, assim, tá bem legal. Uma dica que eu dou para esse texto aqui, para quem escreveu essa redação, é reduzir o tamanho da letra. A letra está bem grande, então você tem a capacidade de desenvolver mais o seu texto, mas pelo tamanho da letra você ocupa muito espaço. Então procure reduzir o tamanho da letra para caber mais texto para você desenvolver mais os seus parágrafos. Tá joia? Outra coisa é essa questão que deixou de falar sobre o papel do Estado, então é legal você sempre pensar nisso, eu preciso falar sobre o papel do Estado e dos demais setores, então eu tenho que envolver tudo. Se eu deixo de falar sobre um deles, é metade da nota que eu vou perder naquele parágrafo ali, naquele tópico que a banca me daria, eu estou abrindo mão, deliberadamente eu estou abrindo mão, tá joia? Mas o texto ficou legal, tem coerência, tem estrutura, tá bem estruturado, né? Aqui você já fez a conclusão dentro do 4º parágrafo, que seria um parágrafo de desenvolvimento, e isso penaliza um pouco a questão de estrutura mesmo, da forma, compromete a forma, tá? Ou seja, é uma redação sem conclusão. Você reforçou a sua tese dentro do quadrado que era para falar sobre ações individuais. Entende isso? E a noção de parágrafo, a gente quebra parágrafo para tratar sobre um assunto. Então, eu vou tratar agora, nesse quadrado, eu vou tratar sobre ações individuais. E aí, no final, vem um jabuti na árvore. Vem a educação não sei o quê. Tá, mas isso aqui não tem nada a ver com ações individuais. Entende? Então, assim, Daniel, mas acabou o espaço. Provavelmente também faltou um pouco de planejamento e se você tivesse escrito com a letra um pouquinho menor, daria para você fazer um parágrafo de conclusão, o seu texto ficaria muito melhor. Tem potencial, dá para resolver, são pequenos detalhes aí para você melhorar a qualidade do seu texto, tá joia? A questão da nota, olha lá, o pessoal está perguntando, e aí Daniel, e a nota? Essa redação aqui ficaria com uma nota média, um pouco para mais, um pouco para menos, joga lá na tela, ela receberia uma nota média de 7 pontos, tá? 7 pontos. Um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Alguns pontos aí que deixaram de ser ditos e poucos erros, tá? E a falta de um desenvolvimento adequado. Isso, questão da estrutura aqui do parágrafo, que poderia ser para a conclusão, tá dentro do outro, desse 4º parágrafo aqui. Mas a média seria essa daí. Talvez um pontinho para mais, um pontinho para menos. 7 pontos é a média, tá bom? Olha lá, tem gente perguntando lá, está legal essa estrutura que o aluno usou, numerando os parágrafos, primeiro aspecto, segundo aspecto. Olha, é uma possibilidade, tá? Tem gente que faz isso. O primeiro aspecto, segundo aspecto, não é a melhor opção. Não é a melhor opção. Você está mostrando para o examinador, ó, você pediu para abordar 3 aspectos, aqui eu vou falar sobre o primeiro, sobre o segundo e sobre o terceiro. É legal que quando você consegue escrever, depois que você cria uma habilidade, você crie recursos textuais para modificar isso. Tá? Pode colocar assim, em primeiro lugar, em segundo lugar, dependendo se tiver uma hierarquia. Existem alguns recursos textuais que eu vou mostrar para vocês nos próximos programas do Laboratório de Redação que substituem isso de uma forma mais elegante, tá bom? Fica um texto mais fino, um texto mais redondo, mais bonito. Vamos para a última redação da nossa manhã de hoje. Joga lá na tela, por favor, joga lá. A pessoa está falando aqui que geralmente cometem erros, né? Realmente, as pessoas às vezes cometem erro e não se recordam. Ou às vezes até se acostumam, né? São vícios mesmo da pessoa. Vamos lá, vamos para frente. Aqui, ó. Aqui nós temos uma outra redação de 29 linhas, também escrito com letra de forma. Vamos dar uma olhada, vamos corrigir esse texto? Vamos lá. Primeiro parágrafo. Acompanha comigo aí você, gente, me ajuda.
Apesar de sua evolução histórica, o combate à violência contra a mulher no Brasil ainda está muito distante do ideal. Olha, ficou legal. Está muito distante do ideal, é uma tese, está afirmando o texto argumentativo. Bom, a criação da Lei Maria da Penha, vamos colocar aqui, ó, Lei Maria da Penha, no ano de 2006, que trouxe instrumentos para coibir, prevenir e erradicar condutas reprováveis de violência contra a mulher, foi uma evolução significativa. Show, tá vendo? Ó, período curto. Entretanto, os efeitos de uma política criminal repressiva não alcançam todas as implicações desejáveis sem ações preventivas e de conscientização. Bacana. Vem para mim agora aqui rapidamente. Olha, o parágrafo está legal, tem uma tese, fala sobre a Lei Maria da Penha e tem um último período que fala sobre a política criminal repressiva. Eu não li o restante da redação, gente, mas eu já fico com medo. Por quê? Porque a pessoa precisa falar sobre aquilo que a banca pediu. Tudo bem? Precisa falar sobre o papel estatal, precisa falar sobre o papel dos demais setores, precisa falar sobre as ações individuais. E quando eu leio esse parágrafo aqui, eu não vejo que isso vai aparecer no texto. Pode aparecer? Pode. Mas até agora eu li e já fiquei preocupado, porque eu sei o que a banca espera. Entendeu? Por isso que é legal você colocar o seu parágrafo resumitivo na introdução, para mostrar ao examinador, calma, eu vou falar sobre tudo isso que você me pediu. Lembrando que aqui o nosso objetivo é ganhar nota. Mas vamos ver, o texto tá legal, tá bacana. Vamos ver se a pessoa que escreveu o texto, ela falou mais sobre política criminal, sobre Lei Maria da Penha, ou se falou sobre aquilo que a banca pediu, né? Vamos para frente, vamos lá. Me ajuda aí. Olha lá. Depois de ser denunciado e condenado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e muito teoricamente, o Brasil criou uma lei que criminaliza condutas de violência no âmbito doméstico. Ok. As vítimas passaram a sentir um pouco mais de segurança para denunciar. Foram criados locais e serviços específicos de denúncia que eram antes inexistentes e condutas desse tipo passaram a ser combatidas com mais rigor. Bacana. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, a lei fez diminuir em cerca de 10% a taxa de homicídios domésticos, desde que entrou em vigor. Isso implica dizer que a Lei Maria da Penha foi responsável por evitar milhares de casos de violência doméstica no país. Bacana, gostei muito do parágrafo. Agora volta para mim aqui. Lembra da minha preocupação que eu parei agora e falei para vocês? Está falando sobre a Lei Maria da Penha, mas não falou, por exemplo, sobre as causas da violência contra a mulher. Foi o que a banca pediu. Então, olha que legal, gente. Essa é uma oportunidade muito bacana, é uma oportunidade ímpar que vocês estão tendo aqui comigo. O texto está legal, a estrutura está legal, mas dentro desse parágrafo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas, a nota é próxima a 0. Entende? Se nós atribuímos 3 pontos para falar sobre as causas da violência, né, contra a mulher, que foi o primeiro aspecto, está lá atrás, daqui a pouco eu volto e mostro para vocês, e não tem, está falando sobre a Lei Maria da Penha e o que mudou com a Lei Maria da Penha. Show, bacana. Mas falou sobre isso que a banca pediu? Não. Então a nota aqui é próxima a 0. E essa preocupação, eu não li a redação. Essa preocupação apareceu quando eu li o primeiro parágrafo. Vamos ver se isso continua, tá? Cuidado, tá? O que eu estou falando aqui, o que eu estou mostrando para vocês aqui é mais comum do que vocês imaginam. E gente boa, porque o texto é bom, a pessoa sabe escrever, reprova por causa disso. E eu não quero que isso aconteça com vocês, tá? Quem participa do laboratório de redação vai aprender a escrever. Vamos lá, vamos para frente. Vamos comigo. No entanto, a efetividade do combate a esse tipo de violência ainda é insuficiente. Ações preventivas de conscientização por parte do Estado, agora aqui, ó, por parte do Estado, e instituições de apoio ainda são tímidas. O receio da denúncia ainda existe em muitas mulheres. Vale ressaltar que esta inércia em não denunciar também atinge vizinhos e parentes, na ideia retrógrada de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso contribui substancialmente para a não maximização do combate a esse tipo de violência.
Joia. Falou muito pouco aqui sobre o papel do Estado, né? Ações preventivas de conscientização por parte do Estado e instituições ainda são tímidas, tá? Por que são tímidas? Como são tímidas? Deveria desenvolver um pouco mais e não citou os demais setores. Então, lembrando que aqui seriam atribuídos 3 pontos, tá? Mas como citou, não é 0, o outro é 0, o outro não falou nada. Então, por aqui a gente já consegue dar aí uns 30% da nota, mais ou menos um ponto aí, tá? Um ponto para esse parágrafo aqui. Vamos para frente, olha só. Tem gente querendo saber, Daniel, como é que eu faço para ter a redação corrigida por você? Daqui a pouco eu explico. Daqui a pouco eu explico. Segura aí. 4º parágrafo, ó. Não basta o Estado fazer a sua parte criando leis. Ah, aqui, ó. Estado, beleza. Só que o Estado era lá no outro parágrafo, né? Prendendo e julgando agressores. A conscientização e a atitude tem que partir de cada um de nós. Ações repressivas, sempre que necessárias, são de extrema importância, mas pouco adianta a repressão sem a prevenção para acabar com esse tipo de violência na nossa sociedade. Mas cadê as ações? Né? A pessoa falou sobre ações individuais, cadê? Julgando atitudes, cada um de nós. Cada um de nós, ok, né? Mais ou menos. Mas cadê ações individuais? Não tem. Exemplos de ações individuais? Não tem. Então, dentro de uma nota aí de 0 a 3, aqui ficaria em torno de 0,8 a 1 ponto, mais ou menos. Vamos colocar 1 ponto. Tá? Forçando aqui. Tem mais? Não. Olha só. Vem para mim. Vem para mim. Texto bom. Consegue ver? Você consegue, você que está aí comigo, você consegue ver que a pessoa tem textualidade? Sim ou não? Eu consigo. A pessoa sabe escrever. Só que ela não escreveu aquilo que a banca pediu. Por isso, reprovou. E eu não quero que isso aconteça com você. O texto aqui é um texto bom. Texto de textualidade. Mas não responde à pergunta que a banca fez. Não corresponde à expectativa da banca. E por isso reprovado. E eu diria para você, assim, com toda tranquilidade, a nota desta redação aqui, joga na tela, deste texto, ficaria em torno de 4 pontos. 4 pontos. Não atingiria os 5. Agora, veja a diferença. E, gente, esse programa está sendo muito bom. Muito bom. Porque a primeira redação que nós corrigimos não tinha uma qualidade textual como tem esse e ficou com a nota em torno de 4 também. Esse texto tem uma qualidade textual, mas não fez o que a banca pediu e ficou com a mesma nota do primeiro. Observem. Tem muita gente que tem um mito, né? Ah, Daniel, eu não sei concordância, eu tenho um problema com acentuação, vírgula. Nossa, E ela está preocupada com aspectos gramaticais. E aqui nós tivemos os 2 textos no mesmo programa com notas muito parecidas, tá? Muito parecidas. Uma, porque tem problema com textualidade e questões gramaticais. O outro não tem tantos problemas com textualidade, é boa, mas não fez o que a banca pediu. Então as notas, aí os 2 reprovaram. Tá? Então cuidado com esse tipo de coisa. A joia, o pessoal está lá participando. São dicas importantes, né? Observe que pode... Isso mesmo, gente. São dicas importantes. E lembrando que são 3 redações escritas por 3 pessoas que não se conhecem, pessoas do Brasil. Eu não sei de onde vieram. Foram pessoas sorteadas no programa anterior. E se você tiver o interesse de ter a sua redação corrigida por mim, participe dos nossos programas ao vivo. Sábado, 9 horas da manhã. No próximo sábado, agora às 9 horas da manhã, eu vou sortear mais 10 pessoas. Eu vou sortear 10 pessoas e vou depois corrigir esses textos de 10 pessoas aqui de novo, dando essas dicas para vocês. Olha, critérios, tá? Vou trazer isso novamente. Então, Daniel, quero ter minha redação corrigida por você. Como é que eu faço? Próximo sábado, 9 horas da manhã, aqui no canal do Estúdio Aulas no YouTube, tem que participar ao vivo, senão não tem a redação corrigida, tá joia? Joga lá na tela. Se você tiver alguma dúvida também, olha lá, ó, me adicione aí na sua rede social, é @professor Daniel Lima. Se você achou, inclusive, que esse vídeo contribuiu de alguma forma contigo, para o seu desenvolvimento e pode contribuir com alguma pessoa, dá um like aí embaixo, aperta e clica no joinha,
Compartilhe esse vídeo com um amigo, com um colega que está estudando também. Fala, olha, dá uma olhada aí para você ver. É uma aula bacana, uma aula curta, né? Razoavelmente curta, cerca de 1 hora aqui, mas que a gente vê muita coisa boa, tá joia? Gente, no mais, eu agradeço a todos vocês. Se ficou alguma pergunta, alguma dúvida que eu não respondi aqui, que o programa é meio corrido, pode mandar lá no Insta que eu vou te responder. Tá joia? Agradeço de coração, desejo a todos vocês um excelente dia, uma excelente semana de estudos, um grande abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau.